Guarda compartilhada. Vocês sabem exatamente o que é isso? Em que momento ela deve ser feita? Como é que o casal discute sobre essa questão? A doutora Marília Golfieri Angela, de São Paulo, vai dar os detalhes da guarda compartilhada para vocês. Fica aqui com a gente. Gostou desse vídeo? Deixa seu like. A gente está no Facebook, no YouTube e as nossas chamadas também estão no Instagram. Até já, pessoal! Olá, Renata, é um prazer estar aqui com você no Simples Assim, podendo falar um pouquinho sobre guarda compartilhada. Meu nome é Marília Golfieri Angela, sou advogada e eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona isso. Renata, para a gente falar um pouquinho sobre guarda compartilhada, é necessário que a gente explique o que ela é. Ela não se confunde com o regime de visitas, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, e nem com onde a criança mora. A guarda compartilhada ela é a regra da lei. E foi estabelecido que ela nada mais é do que o estado de posse e o poder de decisão que os genitores têm sobre ela. Seja os genitores ou também, lembrando aqui, que não só os pais podem deter a guarda da criança. Podem ser os avós, os tios ou qualquer outro responsável designado pelo juiz. Ela é, então, o estado de posse e o poder de decisão. Ela vai ter a ver com onde a criança vai estudar, essas decisões sobre a vida cotidiana dela, e não necessariamente com onde ela vai morar, como a gente tratou aqui. Há algumas decisões nos tribunais superiores que determinam que, ainda que não haja diálogo entre os pais, a regra tem que ser mantida, a guarda compartilhada tem que ser mantida. Ou seja, o tempo de convivência dos genitores, de ambos os genitores com o filho, ele tem que se dar de forma equilibrada também. Então é preciso que os pais consigam separar o que era a relação deles, enquanto pais da criança, enquanto adultos, e também consiga separar o que é a relação deles com a criança, na qualidade de pais. Renata, então, nada tem a ver a guarda compartilhada com o regime de visitas, como a gente explicou na primeira parte do vídeo. Então, o regime de visitas, ele vai sempre ser fixado de acordo com a dinâmica familiar de cada criança. Vai ser avaliada, então, a rotina da criança para que se estabeleça o regime de visitas, observando sempre o tempo equilibrado que a lei determina como regra. Tempo equilibrado entre pai e mãe, né, entre ambos os genitores e os detentores da guarda. Sempre é importante a gente ter em mente que a criança é o foco central dessa discussão. Então vai ser levado em consideração o melhor interesse dela em todas as situações. Agora na pandemia, de fato, o regime de visitas, e não a guarda compartilhada, ficou um pouco impactado por conta do distanciamento social. O poder de decisão, então, não ficou abalado, mas o contato físico entre o pai ou entre a mãe, né, entre a pessoa que não reside com a criança, acabou ficando um pouco deficiente. É interessante que as pessoas tenham em mente que o interesse da criança tem que ser preservado. Então, há possibilidade, por exemplo, de ser mantido contato através de vídeos, chamadas através de telefone ou computador. Então, é necessário que a gente consiga utilizar a tecnologia em favor dessa manutenção dos vínculos. Agora, com o restabelecimento das atividades presenciais, é possível, então, que haja uma nova dinâmica para que a criança tenha convivência com todos os membros da família de uma forma equilibrada. Então, para que ela tenha referenciais paternos, maternos e também de pessoas do convívio próximo dela. Renata, sobre procurar a justiça, é importante ter em mente que sempre que se trata de criança ou adolescente, é necessário que haja participação do Poder Judiciário com a participação também do Ministério Público, que age como fiscal da lei. Ele vai observar se o interesse da criança está sendo preservado ou não. Então, ainda que haja consenso entre os pais, é obrigatório passar pelo juiz para que haja uma homologação desse acordo. Então, é preciso procurar um advogado ou um defensor público, né, a Defensoria Pública, para que haja esse estabelecimento judicial. Eu sempre gosto de dizer que o estabelecimento judicial do regime de visitas, da guarda e também da pensão alimentícia, que é um outro fator que a gente nunca pode esquecer quando a gente trata desse assunto, é o estabelecimento da regra. Ou seja, se faz a determinação do quanto a criança vai permanecer com ambos os genitores ou com outras pessoas do convívio próximo, da família extensa, vai ser estabelecida como se fosse a regra, entre muitas aspas, não se esquecendo também que podem haver algumas flexibilizações. Mas a regra vai ser estabelecida, então é uma segurança tanto para a criança quanto para os pais.
Por exemplo, pode ficar estabelecido que o pai, por exemplo, fica com a criança de segunda a quarta, a mãe pega na quarta noite, fica até sexta-feira e os finais de semana são alternados, ou qualquer outro regime de visitas que se adequa à dinâmica familiar. Renata, ainda que o programa trate hoje sobre guarda compartilhada, gostaria de fazer só essa lembrança sobre a pensão alimentícia. Para o caso de pensão, sempre quando há alguém que não detém a guarda, então a guarda foi estabelecida de forma unilateral, ou que, ainda que ela seja compartilhada, a criança resida com mais tempo com um genitor, é necessário se estabelecer essa divisão regulamentada pela lei entre os genitores ou os detentores da guarda em relação aos custos básicos da criança. Vão ser avaliados pelo juiz todos os critérios, os direitos básicos daquela criança, ou seja, educação, saúde, alimentação, tudo que envolve o mínimo, inclusive lazer, né? Então, tudo que envolve o mínimo para garantia da segurança daquela criança. Essa pensão alimentícia, é necessário dizer que em alguns, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é possível que se faça o que a gente chama de alimentos de balcão. Não é necessário que a pessoa que detém a guarda procure um advogado ou a defensoria pública para buscar o estabelecimento daquela pensão. Ela pode se dirigir até o fórum mais próximo da sua casa, ir até a vara de família, né, para buscar essa regulamentação e pedir para que o juiz faça o arbitramento dessa pensão alimentícia. Renata, sobre a última dúvida que você trouxe, entre sopesar o interesse da criança, a segurança da criança e a vontade dos pais, perguntando então se é possível que faça o impedimento das visitas nesse momento, importante a gente ter em mente, como eu já tratei, que a criança é o foco de tudo isso, ela está no centro das nossas atenções. São os interesses e direito da criança que tem que ser preservados. Ou seja, é direito da criança, como a lei trata como regra, ter um convívio equilibrado e harmonioso entre os genitores. Então, sempre quando há um envolvimento de risco nessa atividade, pode ser flexibilizada e aí oportunizado o contato por meio virtual. No entanto, é sempre importante a gente ter como regra o bom senso e o direito da criança de ter esse convívio harmonioso. Ou seja, sendo possível que se faça com segurança o deslocamento da criança entre a residência de um genitor para o outro, é importante que a gente garanta isso para a criança. Porque os danos que ela pode ter futuramente, até visando a questão psicológica, podem ser muito severos. Bom, eu espero que eu tenha conseguido resolver todas as dúvidas aqui. Eu fico à disposição para qualquer coisa que surja aí nesse pós-entrevista. E eu fico por aqui agradecendo novamente o Simples Assim.